Oi pessoal, eu acabei de clicar para gravar, nem acredito, para este canal que estava um pouquinho abandonado já faz umas semaninhas, umas 2 semanas. Desculpem, tá? Acontece que eu tô de mudança, né? Dia 21 eu me mudo e até lá eu tô fazendo caixas, indo aos poucos para casa minha e do Rodrigo, que em breve iremos numa nova fase, morarmos juntos. E apareceram alguns trabalhos, e aí juntou a programação dos vídeos do ASMR e acabo dando mais atenção pro canal de ASMR do que aqui nessa fase corrida. Bom, hoje eu quero falar um tema que eu acabei de publicar no Insta, do que vocês gostariam que eu falasse. E alguém comentou sobre falar do meu livro e das minhas superações, que engloba bastante coisa de tema, né? Pensei em fazer um COD hoje, mas acredito que o que eu vou falar aqui também vai englobar coisas que as pessoas nem sabiam sobre mim e que pode te ajudar de alguma forma. Vai acabar a bateria da câmera, vou trocar e já venho. Bom, pra quem não sabe, eu tenho um livro, Sweet Carol, Nem Sempre a Vida Foi Doce, que você encontra na Amazon, na Cultura, Livraria Cultura pelo site, pelas livrarias Culturas em algumas lojas físicas pelo país. Mas com essa quarentena, nessa pandemia, tudo está sendo online mais fácil. Ou você também consegue pelo site da Editora Inova, que é .com.br. Mas acredito que as pessoas estão comprando mais pela Amazon e pela Livraria Cultura. Então, vamos falar sobre as minhas superações de vida, que também pode te ajudar, e as minhas experiências. O intuito do livro foi que, quando eu sofri bullying na escola, eu criei um canal em 2009, que é o Carolina R11, ele ainda é ativo, e as pessoas me conhecem, algumas pessoas me conhecem de lá. E eu sofria muito sozinha em casa, então eu criei esses vídeos de maquiagem na época, e a troca de carinho era muito boa. E aí, enfim, eu recebia muitos e-mails sobre bullying, sobre questões de ansiedade, de depressão, agora com a SMR, né, que acaba pegando mais esse tema. E como eram bastante e-mails para responder, e eu respondia basicamente quase tudo a mesma coisa para todo mundo, porque eram as minhas experiências, eu resolvi abrir a minha vida num livro. Claro, não é tudo, né, mas a gente coloca as coisas mais importantes que aconteceram, como elas foram superadas. Então por isso foi a ideia de eu criar meu livro. Eu fiquei 1 ano escrevendo, apesar da finurinha dele, eu fiquei 1 ano escrevendo, porque retroceder nos cenários que eu passei não eram fáceis e eu tremia muito, já chorava, terminava o capítulo no dia seguinte. Foi bem forte, bem intenso, profundo, então eu espero que acrescente na vida de vocês. O livro, ele contém a minha história da minha infância. Pra quem não sabe, eu fui criada pela minha avó paterna. A minha mãe me deixou com a minha avó por questões financeiras e porque ela achou que seria o melhor para mim. Então, eu sou muito abençoada por ter 2 mães na minha vida. Uma coisa que eu ensino nesse livro é sempre a gente ver os 2 lados da moeda. Porque muita gente na minha vida quis que eu sentisse raiva da minha mãe. É muito louco isso, sabe? Tipo, sua mãe te abandonou, sua mãe te largou. Não, mas ela não me largou. Ela me deixou com a minha avó porque ela achou que seria a melhor opção. Imagina o quanto ela se rasgou por dentro por me deixar nos braços da minha avó. Porque ela não tinha emprego, ela estava se separando do meu pai e ela ia para uma cidade grande tentar a vida. E talvez eu passaria fome com ela, do jeito que ela realmente passou. Então ter ficado com a minha avó foi muito melhor para mim. Eu lidei com a saudade desde o começo, né, da infância, porque eu sentia falta da minha mãe, porque eu passava as férias com ela e voltava, eu não sabia se eu sentia mais saudade da minha avó ou saudade da minha mãe, e aquilo ficava uma confusão, uma fusão de emoções na minha infância, né, na minha criança interna do passado. Então, isso eu escrevi no meu livro, sobre o embasamento dessas emoções, do meu cenário de vida, né, nesses primeiros anos da minha vida. Eu agradeço e sou muito grata pela minha avó, que eu a chamo de mãe, aliás. Então você provavelmente vai ler sobre isso. Também na minha infância eu passei por um abuso psicológico muito grande por uma personagem que eu coloquei no livro, que eu mudei o nome dela, mas ela realmente existiu, por conta dos meus pelos no braço, do meu cabelo ser ruim na época que ele era cacheado, assim, meio ondulado, armado, e era ruim o meu cabelo, então eram shampoos diferentes comprados para mim. Eu não podia sentar numa poltrona que eu ia passar os meus germes. Era uma pessoa muito ruim e infeliz. E eu tive isso na minha vida dos meus
3 ou 4 anos até os meus 14 anos. E eu não contava para a minha família, então isso também é uma história muito louca do meu livro, que eu comecei a contar aos poucos o que eu passava. E aí, essa pessoa saiu do nosso círculo, da família, quando eu tinha 14 anos, e eu achei que eu ia ser feliz. Mas nesse ano que eu achei que eu ia ser feliz, eu tive um bullying bem pesado na escola. Eu já sofri um pouquinho por conta dos meus braços serem peludos. Sim, homens, eu tenho braços peludos, como muitas pessoas comentam no meu canal de ASMR. Homens, eles se chocam com os meus braços. Eles acham que eu sou uma pessoa fora do mundo, né? Porque na escola eu tinha apelidos como chimpanzé, macaco, e os homens, eles adoram, né, criticar pelos das mulheres. Vou fazer um vídeo depois sobre pelos, normalizando, porque é uma parte do nosso corpo que tem que ser normalizada. E faz meses que eu não descoloro, eu gosto bastante de descolorir eles. Enfim, acho que eu vou fazer um tema depois desse vídeo sobre pelos. Eu sofri bastante sobre isso na escola, mas em 2008, né, que foi quando eu achei que eu ia ser feliz, eu sofri bastante bullying. Fizeram uma brincadeira de muito mau gosto comigo, que envolveu denúncia, né, da minha família, da escola, com os meninos que fizeram. E eu tive algumas sessões de psicóloga no fórum, mas não adiantou muito, porque eu tava bem calada, eu tava bem chocada com o que tava acontecendo. Então no livro eu especifiquei o que aconteceu nesse dia, o que eu passava, como foi para mim, né, essa superação. Eu mudei de escola faltando um mês, né? Como muitas pessoas sabem, faltando um mês para o terceiro ano, então isso também foi uma coisa a superar. E eu sei que muitas pessoas sofrem bullying hoje, então o meu livro, ele foca mais no miolo dele, é sobre bullying na escola, que é um tema que muita gente passa hoje em dia. É bem presente ainda, apesar de estarmos no século XXI, é um tema bem presente. No terceiro ano que eu me mudei de escola, eu saí de uma sala de 30 alunos para 12 alunos, foi bem melhor para mim. Quando as pessoas me receberam, elas estavam cientes do que fizeram comigo na outra escola, então eles ficavam meio calados quanto a esse assunto, né? Burburinhos não existiam, porque eles foram orientados a me receber bem. Foi uma época bem complicada, porque eu comecei a desenvolver a depressão, a ansiedade. E isso foi uma questão de superação que eu escrevi aqui. Gente, é possível sim a gente superar a ansiedade, a gente superar a síndrome do pânico. Eu tinha a síndrome do pânico, ela foi curada. Eu tenho alguns resquícios da ansiedade, que até hoje eu faço terapia, fazem 2 anos e meio que eu faço. Foi a melhor opção da minha vida. Gente, façam terapia. Hoje em dia tem diversas alternativas para quem não tem. Para quem não tem condições, existem várias terapias gratuitas em sites online. É só dar uma fuçada, dar um Google, que existe. E agora também as terapias online, algumas são mais em conta do que presencial. Agora com a quarentena, né, a gente se adaptou em vários cenários e isso é muito bacana de ver. E também não existia na época a justiça que tem hoje em dia, né, essa repercussão na internet. Então era eu com as minhas batalhas internas, eu e eu. Eu acho que foi um pouco mais difícil, porque eu não falava muito, né, não existia essa coisa de internet, ninguém sabia o que eu passava, então as coisas eram mais internas, só minhas, as batalhas, e eu consegui. Mas eu entrei pra faculdade, eu fiz o curso de comissária de voo, eu entrei pra um caminho de glória, sabe? Eu tive bastante provações, e no livro eu contei como eu a superei, que caminhos alternativos eu entrei pra me ajudar, porque a questão é, você quer superar algo, mas você tem que querer. E no fundo eu queria muito me ajudar, mas eu não sabia como. Eu precisava só de uma mão, de uma conversa, de alguém me orientar. Eu queria fazer. E eu consegui, gente, por si, assim, por mim mesma eu consegui. E aí eu escrevi também um pouco sobre isso. Na faculdade foi a melhor época, porque daí eu contei que eu entrei na enfermagem, aí eram todos os temas que eu gostava, porque com a depressão. E na escola, os meus sonhos foram por água abaixo, meu boletim junto pro fundo do poço. Mas consegui recuperar. Eu lembro que me passaram de ano, do segundo pro terceiro, quando eu mudei de escola, faltando um mês, por uma reunião, porque sabiam que meu psicológico foi afetadíssimo, então eles me passaram, porque o meu boletim, gente, tava um desastre. E isso era claro para os professores, claro para a escola, que a minha mente não estava bem.
e talvez repetir de ano não fosse a melhor opção. Me contei aqui que 10 anos depois eu voltei pra escola, pra essa mesma escola, buscar uma cartinha que eu deixei numa cápsula do tempo que a escola fez. A gente escreveu em 2007 ou 2007. E aí, em 2017, a gente tinha que buscar essa carta. E um monte de aluno foi, eu contei como foi a experiência de entrar 10 anos depois na escola, que tanto mal me fizeram, né, dos alunos me fizeram. E foi, assim, uma questão de perdão maravilhoso, porque eu até publiquei foto, ó, vou mostrar aqui pra vocês, eu até colei um coraçãozinho na porta da minha sala, como eu deixei lá um post-it como um gesto, né, de perdão, do tipo, vocês estão perdoados, e eu segui minha vida. Gente, tem muita informação legal, muita história de superação da minha vida que eu acho que pode acrescentar na sua, pra você às vezes se identificar com o que eu passei. E eu escrevi com o coração aberto para ajudar vocês. Então, para quem não conhecia o meu livro, eu tô fazendo um vídeo para apresentá-lo para vocês. Ele é super uma leitura bem gostosa, tá? Essa é a fonte. Ó, tá vendo? E eu escrevi linha por linha, não foi ghost não, hein? Eu não pedi para ninguém escrever. A única coisa que fizeram, a editora, foi revisar a ortografia. Tem algumas fotinhas, ó, do meu curso de comissária, também falei bastante sobre isso, que era o que brilhou meus olhos. Falei também sobre o ASMR, como mudou minha vida, porque as profissões mudaram, né, de rumo. E a cada capítulo eu deixei uma frase e uma subfrase, que você pode levar para sua vida também. Olha que fotinhas fofas. Deixa eu ver se tem aqui... Ah, no final tem depoimentos da família. Aqui nesse capítulo já finais, ó, eu escrevi sobre o ASMR na minha vida. Como ele apareceu, como ele se tornou minha profissão. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do livro, pra quem ainda não tem. E vou deixar aqui alguns links, talvez, na descrição pra você procurar por ele. E depois vocês postem lá no Instagram pra mim, pra eu saber do feedback, o que acrescentou na vida de vocês. Espero que vocês absorvam bastante informações e se espelhem e se inspirem nas virtudes, na história, porque eu acho que isso vai ajudar muita gente. Porque eu escrevi esse livro de coração assim aberto para esse intuito, ajudar as pessoas de alguma forma. Eu sei que ajudo muito com a ASMR, mas com o livro eu quero ajudar muito mais. Já também deixei alguns livros na biblioteca da cidade, já deixei também na escola que eu estudei, e agora eu vou deixar em outra escola de Itapira, que foi a cidade que eu nasci, né, e vivi. E aí eu vou espalhando alguns livros pelas escolas, por conta do tema que tem bastante sobre bullying, para que isso também possa mudar um dia o cenário das coisas. Bom, pessoal, um sweet beijão no coração de cada um, muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau!